nós vamos falar de dois sistemas que se opuseram no século XX, pós Segunda Guerra Mundial, e que foram construídos historicamente, né? E que hoje parece ser um fato de polarização, principalmente no Brasil, na política brasileira. E o que me incomodou e que me motivou a colocar esse título na nossa conversa hoje foi o fato de que qualquer pessoa que se opõe a qualquer ideia no Brasil é taxado de comunista. Então, eu vou abordar hoje, depois eu vou colocar, segundo minha filha, tem que ser no Instagram, uma bibliografia básica que eu vou usar, eu vou mostrar para vocês, né, para a gente construir esse pensamento. Olha, são dois sistemas que não é simples a gente falar, obviamente, mas eu vou evitar todo tipo de análise teórica, muita confusão, para a gente conversar sobre isso, que é uma realidade que a gente vive até hoje. Bom, o capitalismo, ele nasceu junto e com ele nasceu também a burguesia, né? Que é o que a gente chama de classe capitalista ou elite capitalista. Ela nasceu cerca do século XV, quando o Estado, esse tipo de Estado que a gente vive, ele surgiu. Então, o Estado que surge a partir do século XV, ele só surge porque uma burguesia que já estava enriquecendo por meio do comércio, ela fez uma aliança política, obviamente, com os monarcas dos seus estados, pagando tributos para esses monarcas, o que fortaleceu o poder do monarca. Então, esses tributos que a burguesia pagava, porque ela era o grupo rico, ela que acumulava dinheiro por meio do comércio, então, ao pagar os impostos e os tributos para o monarca, em troca, protegia esse comércio, ou seja, quanto mais dinheiro a burguesia acumulava, mais poderoso era o rei. Ele pôde, assim, com todo esse dinheiro, com essa capacidade financeira, construir seus próprios exércitos. Ele pôde estabelecer uma justiça única dentro do território que ele estava construindo ainda enquanto Estado. Então a gente tem o surgimento do Estado que a gente chama Estado de tipo moderno, que ainda é o nosso tipo de Estado, é esse Estado que a gente vive, como o Brasil e qualquer outro Estado que a gente estude. Bom, então a gente diz que houve um surgimento de um Estado e que a burguesia surge com ele, protegida por ele, tá? Então, esse primeiro tipo de capitalismo, a gente chama de capitalismo comercial, porque toda a acumulação de capital da burguesia, ela advinha do comércio, né? Então a burguesia colocava em circulação produtos do mundo todo, e aí o Brasil vai entrar nesse aspecto, sendo uma das colônias, uma das práticas mercantilistas mais ricas que se conheceu na Idade Moderna, que era fornecer o açúcar, produto raro e caríssimo, para o mercado europeu. E com isso, Portugal se tornou uma grande potência. Então, esse capitalismo funcionava assim, dessa forma, e foi aí que a burguesia começou a acumular o seu capital. Tá? Mas essa burguesia não participava do poder político, o poder político era absoluto, ficava nas mãos do rei, e quanto mais forte esse rei, mais poderoso ele era e maior a possibilidade da burguesia acumular. Portanto, o que a gente tinha nessa origem aí da burguesia era um nacionalismo, porque cada rei protegia o seu grupo econômico, a fim de que ele acumulasse capital. Então, esse foi um processo que foi político e econômico ao mesmo tempo. Não tem como a gente estudar o capitalismo desvinculado da questão política e da questão cultural, ou seja, da mentalidade de um tipo de homem que vai ser constituído a partir dessa mentalidade. Tá? Então, isso num primeiro momento, essas burguesias acumularam capital. E a gente vai ver que isso se dá até
mais ou menos o século XVII, início do XVIII, quando esse processo ele se conclui, ou seja, a gente pode dizer que agora a gente tem uma burguesia mundial, ela não é ainda internacional, tá? Cada um no seu estado, mas uma burguesia ótima, que já acumulou capital suficiente. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa burguesia, aos poucos, ela vai percebendo que esse governo absoluto dos monarcas era um governo de excessos, porque quanto mais o monarca se enriqueceu e se fortaleceu com esses tributos, que de fato a burguesia era quem pagava a maior parte dos tributos, esses reis não tinham limites, então eles investiam uma fortuna em guerras, de configuração de território, eles faziam gastos absurdos para mostrar o seu poder, que é a época da construção dos palácios e de alguns castelos que até hoje são aí espaços turísticos para o mundo conhecer na Europa, tá? Então, a partir desse momento, já fim do século XVII, início do XVIII, essa burguesia começa a perceber que não bastava o acúmulo de capital, ou seja, não bastava ela ter o poder econômico somente, e que ela precisava legislar sobre esse Estado, que ela precisava ter controle do que esses monarcas fariam e, obviamente, ela precisava que os monarcas, que os governantes investissem numa infraestrutura, porque o comércio era bem competitivo, né? Na formação de outros estados. Aí. Bom, então o que a gente vai ter? A partir do século XVIII, 17, 18, não vou entrar muito em detalhes assim histórico, historiador tem mania de data para não ficar confuso, mas o que a gente vai ter é a origem de um movimento que é até interessante a gente pensar hoje, que são as chamadas revoluções burguesas. Eu até trouxe um livro aqui que depois eu vou colocar, ó, Hobsbawm, é um autor fantástico, é um autor que tem um livro gigantesco, como vocês estão vendo, a Matala Larga, e o livro tem o título As Revoluções Burguesas. Então esse autor trabalha o século XVIII mostrando como a revolução se torna um instrumento de acesso ao poder político. E não é interessante que hoje essa própria burguesia tenha tanto medo de uma revolução? Tá? E aí que entra a questão do socialismo, ou seja, o socialismo que surge mais tarde, esse que a gente vai comentar, acaba transformando a revolução numa prática de proposta do trabalhador. Então é interessante isso, né? Porque quando as pessoas falam, esse é revolucionário, esse é socialista, esse é comunista, as pessoas não se lembram que o instrumento revolucionário, ou seja, a estratégia revolucionária, ela é uma estratégia burguesa, ou seja, foi uma forma da burguesia ascender ao poder político. Tá? Então, nós vamos ter as famosas revoluções burguesas e a burguesia, ela imagina, então, que ela poderia governar junto com os reis, não? Desde que ela pudesse ocupar o poder legislativo. Na verdade, o interesse da burguesia é que a legislação proporcionasse a melhoria das condições do acúmulo de capital, que o interesse sempre da burguesia, a finalidade é o acúmulo de capital. Então aqui a gente vai fazer assim um parênteses para dizer o seguinte: o capitalismo, ele surge a partir do século XV, junto com ele a burguesia, certo? Mas foi só a partir do século XVIII que o capitalismo começa a adquirir as condições que ainda são dadas hoje. Pelo seguinte, o capitalismo é um sistema, então, dependendo do autor, que os autores têm muita polêmica quanto a isso, dependendo do autor, é um sistema econômico, dependendo de outros autores, é um modo de produção. O que é um modo de produção? É a forma como uma sociedade produz a sua riqueza e a forma como essa sociedade distribui a sua riqueza entre todos, dentro do seu território.
Bom, então, para existir o capitalismo, a gente tem que ter no mínimo duas condições que são a base, que sustentam essa formação econômica. Primeiro, a gente tem que ter um grupo que é o possuidor dos meios de produção. O que a gente chama de meio de produção? Meio de produção é o seguinte: se a riqueza de um país é, por exemplo, a produção de alimentos, como o Brasil foi tanto tempo, né? Café, açúcar, né? Se a riqueza é essa, então a terra é meio de produção. O dinheiro que o burguês do banco para investir na plantação dessa terra também é meio de produção. Então, os meios de produção são as condições concretas para que a burguesia invista capital num processo produtivo. Esse processo é o que a gente chama de processo de produção do capitalismo, certo? Então, essa é a primeira condição. Eu tenho que ter um grupo que possui o capital, ou possui os meios de produzir a riqueza, e eu tenho que ter em oposição um grupo que não tem, que a gente chama de despossuído historicamente, sabe? Que é o grupo que não possui os meios de produção, de produzir. Tá? Então, essa é a primeira condição. Sem isso, a gente não tem o modo de produção capitalista. A segunda condição é que esse sujeito despossuído, esse sujeito que não é o proprietário dos meios de produção, portanto, ele não é o burguês, ele é o trabalhador, que tem várias formas de chamar: operário, trabalhador, proletário. Dependendo da época histórica, a gente vai mudando a denominação, né? Que significa a mesma coisa. Esse trabalhador que não possui os meios de produção, ele tem que ser livre, certo? Ele não pode ser escravo, ele não pode ser submetido a um trabalho compulsório. Então, ele não pode ser, por exemplo, por que na Idade Média não tem capitalismo? Porque o servo, ele tem um trabalho compulsório. Por que a gente não fala que no Brasil colonial a gente era capitalista aqui? Não, a gente não era, tinha o trabalho escravo. O produto que a gente trabalhava, sim, ia alimentar o capitalismo europeu, mas aqui, sendo trabalho escravo, a gente não fala que tem uma burguesia. Por exemplo, o senhor de engenho não é um burguês, certo? Então, porque não cumpre as condições, as duas condições básicas. Então, esse trabalhador sendo livre, ele vende a sua mão de obra, a sua capacidade de trabalho, que tanto pode ser uma capacidade de trabalho física, tá? Dependendo das condições da formação desse indivíduo, como pode ser uma condição de trabalho intelectual, né? Que é mais ou menos o que nós professores fazemos, tá? Então, de toda forma, o trabalhador livre, ele vende a sua capacidade de trabalho para um burguês, para um capitalista, que é aquele que possui os meios de produção. Então, ao vender essa sua mão de obra, ele recebe um salário, certo? Por aquilo que ele vai produzir. No final desse ciclo produtivo, o que a gente tem? A gente tem que o bem produzido pertence ao burguês, ao capitalista. É óbvio, ele é o dono dos meios de produção. Ele precisa vender esse produto para repor material, para ele próprio viver, porque é um trabalho também, né? É um engano, essa crítica que a burguesia não trabalha, né? Ela pode ter outros problemas, mas ela trabalha, é um trabalho que ela faz, né? E então a gente vai ter aí essa condição de troca, ou seja, em troca de um salário, essa mão de obra produz, ela vende o seu tempo, a sua capacidade de produção, e depois ela recebe um salário por isso. Então, essas são as relações que no capitalismo criam dois grupos que se opõem, certo? Isso é natural. Nenhum Estado vai conseguir acabar com isso, certo? Por quê? Porque é uma condição do sistema capitalista. Você tem dois grupos que se opõem, o trabalhador, por sua vez, querendo vender seu trabalho por um preço maior, que ele está certo, é com esse dinheiro que ele vive,
e o burguês, o capitalista, não querendo aumentar tanto esse salário, porque isso pode impactar no preço do produto que ele vai colocar no mercado e que muitas vezes é um mercado extremamente competitivo, tá? Os problemas depois nós vamos discutir um pouquinho mais para frente na questão do socialismo, certo? Então, dadas essas condições, a gente vai perceber o seguinte: no século XVIII, essa burguesia já tinha acumulado muito capital. Não foi em todos os países, mas eu vou falar de forma geral. Ela tinha um capital enorme, tá? Que ela começa a investir não só mais no comércio, em pegar um produto já pronto. Vamos pegar o exemplo do Brasil, que sempre é bom, né? Conhecer mais a história do Brasil. Por exemplo, pegar o açúcar aqui, que se plantava aqui, levar para a Europa. Não. Ela começa a comprar a matéria-prima e transformar essa matéria-prima. A gente diz assim, de um jeito bem chique, né? Agregar valor a esse produto. Então, e assim a gente vai ter o processo de industrialização. Né, o que a gente chama de revolução industrial, na verdade não foi uma revolução, porque não saiu sangue, nada, né? Foi uma mudança absurda nas condições de produção de riquezas. Então, o século XVIII e o século XIX, eles vão ser marcados por essa revolução industrial. Então, num primeiro momento, começar a produzir mercadorias, e é complicado porque aqueles países, os estados que não investiram em criar uma indústria, uma industrialização, eles vão ficar para trás. Então, esse primeiro período que a gente falou, a gente costuma chamar de capitalismo comercial. Por quê? Porque a ampliação do capital, a concentração do capital vem do comércio. Porque essa mercadoria é produzida, mas quem acumula é quem faz a mercadoria circular de um lado para o outro, de um lado para o outro. E quanto mais rara for a mercadoria, mais lucro, certo? Nessa segunda etapa que a gente vê e que vem com a industrialização, a criação de formas de energia, a introdução das máquinas, vocês imaginem o que era produzir um sapato, por exemplo, artesanalmente, manualmente, que é o período que eu estava falando do capitalismo comercial, né? A gente chama de manufatura, fazia com as mãos. Então imagina o preço de um sapato. Então, a partir da industrialização e a introdução de máquinas, a gente vai ver que as máquinas cortam o couro, faz a sola, faz o cordãozinho, tudo mais, com uma perda muito menor de matéria-prima. Tem que contar isso também, né? Porque manualmente podia errar e aí já perdia todo o produto, né? E com uma produção muito mais rápida, ou seja, um sapato que demorava 3, 4 dias para ser feito no período do capitalismo comercial, agora ele vai ser feito em 20 minutos, 15 minutos. Portanto, se imagina, os teóricos desse período, Adam Smith, né, um grande liberal, eles imaginam assim, que o mundo vai ficar ótimo, não vai ficar bom? Antes você não tinha condição de comprar um sapato, agora ele vai estar lá ao seu alcance, porque ele vai ser produzido de monte, rapidamente, né? Bem, a gente começa a classificação e tudo mais, né? Então, surge uma série de teóricos, que a gente chama de escola clássica, são economistas que começam a prever, são os primeiros economistas da história, porque antes era só historiador que falava disso, né? Eles começam a dizer assim, nossa, o mundo vai ser melhor, nós vamos criar um exército industrial, nós vamos criar uma divisão internacional do trabalho, assim, cada país tem uma característica, cada país fornece seus produtos e vai haver um grande mercado, inclusive a fazer a crítica desses governos de monarcas que ainda resistiam, né? A essas mudanças, eles começam a fazer a crítica. Então agora é para abrir o mercado, não é mais cada um proteger a sua burguesia. É para criar um mercado mundial
onde cada país venderia, colocaria o produto que melhor se adapta às suas condições geográficas, climáticas e tecnológicas, certo? Então, o século XVIII, ele vai trazer a ideia do que a gente chama de um capitalismo industrial. Porém, junto com ele, então, são as fábricas. O século XVIII é o século de montar as fábricas, indústria têxtil, indústria calçadista, tá? E o problema desse período é que, ao mesmo tempo que ele amplia a produção, porque ainda tem que ter aqueles dois elementos que eu estou falando, né? Um proprietário do capital e outro despossuído, que é o trabalhador. Ele também aumenta a sua contradição, que é o trabalhador. Então, é uma enormidade esse grupo, essa classe trabalhadora, ela vai aumentar demais. E o que é interessante é que os estados não tinham legislação, não previam esse tipo de pessoas, tá? Porque a gente ainda vinha de uma sociedade super tradicional, de privilégios da nobreza e tudo mais. Então, os trabalhadores, num primeiro momento, século XVIII e XIX, ficaram super abandonados, não há lei de proteção. Para vocês terem ideia, quando a gente lê livros, tem um autor da literatura que é inglês que se chama Cronin. Ele escreve muitos, os textos dele, os romances dele são desse período na Inglaterra. Ele mostra crianças de 10, 12 anos de idade trabalhando em mina de carvão, que é assim, é de arrepiar, né? Então passavam as crianças 12 horas trabalhando numa mina de carvão. As condições de vida, porque desprotegidos completamente da lei, as condições de vida eram muito ruins. Pra vocês terem noção, as mulheres, nos bairros operários, as mulheres cozinhavam com água da sarjeta. Não há mínima proteção a essa enormidade de trabalhadores que vai se multiplicando conforme as indústrias e as fábricas vão também se multiplicando. Então, o que aconteceu? Aconteceu que quando a gente chega do século XIX, porque primeiro era a Inglaterra, essas condições holandesas, a se movimentar para exigir do Estado um posicionamento, para exigir uma proteção, né? Surgem aí os embriões dos primeiros sindicatos, tá? Porque não há a legislação que organize isso tudo. Quando a indústria atinge a Europa, então no século XIX, começo do século XIX, vai atingir a Bélgica, a França, a Rússia, o norte da Alemanha, o norte da Itália, certo? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter, assim, vários países, a burguesia investindo em maquinário, em tecnologia. Quanto mais tecnologia incorporada à produção, mais rapidamente o produto vai ser feito, né? E com um custo menor e com menos perda uma menor perda de material, de matéria-prima e tudo mais. O que acontece é que os salários eram tão baixos para o trabalhador, porque não tem lei, certo? As primeiras leis protetivas do trabalhador vão surgir quase que no século XX já, né? Então eles ficam à mercê de quem tem o dinheiro, que é a burguesia, certo? Então, esses trabalhadores ganham muito pouco e a burguesia não percebe isso, ela não percebe que ela, ao pagar pouco para o trabalhador, ele perde o poder de compra, certo? Então veja o que aconteceu nessa passagem do 18 para o 19. A burguesia faz as revoluções. Eu vou citar um exemplo da revolução talvez mais conhecida, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, o povo foi para a rua, a gente tem imagens maravilhosas do povo, os camponeses se libertando daquele domínio tal, de um trabalho
praticamente escravo ainda, servil, porém, o resultado da Revolução Francesa é a ascensão da burguesia ao poder político, certo? E quando o rei, né, o Luís XVI, resistiu, o que aconteceu com ele? Foi morto, ele foi julgado por um tribunal formado pela burguesia e foi morto, certo? Ao poder político do Estado, quando o rei concorda, ele permanece igual na Inglaterra, tá? Ele não legisla mais, ou quando ele não concorda, se extingue a monarquia e se estabelece uma república, certo? E paralelo a isso, um aumento, porque agora a legislação é favorável, ela vai criar uma condição, uma estrutura para ampliar a produção. A industrialização ela vai super se desenvolver, porém sem proteção ao trabalhador, né? E aí o que vai acontecer? Dou um chute aqui no negócio. O que vai acontecer? Vai acontecer que não tem mais poder de compra para consumir toda essa produção. Porque se você paga muito pouco para o trabalhador, cadê o seu mercado de consumo? Não é? Vai gerar a burguesia no poder político para melhorar suas condições de produtividade, uma produtividade acelerada, investimento de tecnologia e tudo mais. Não há legislação protecionista, ou seja, o trabalhador que ficava doente, ele não ganhava final de semana, não tinha férias, certo? Não tinha proteção ao trabalho da mulher, nada, tá? Então, esse trabalhador, ele não compõe um mercado consumidor suficiente para consumir tudo aquilo que está sendo produzido. Então, daí começam o que a gente chama de imperialismo burguês, não é isso? A burguesia tentar expandir os seus mercados para outros espaços, né? A África, a Ásia, tudo mais, tá? Então, nós vamos encontrar no século XIX, assim, uma promessa que a industrialização organizaria o mundo de uma forma muito boa, certo? Que todos os países se desenvolveriam nessa divisão internacional do trabalho, ou seja, um país vende alimento, o outro vende aço, o outro vende tecido, enfim, o que cada país conseguir produzir, certo? E nós vamos ter esses economistas que são liberais, né? Que o liberalismo é a primeira ideia que vai apoiar essa ascensão dessa burguesia industrial. Então aí a gente já está no capitalismo de outro tipo, capitalismo industrial. Acumula capital quem produz. Os países que não investirem em produção, que não investirem em tecnologia vão ficar para trás, inclusive Portugal, que foi o país mais rico do período anterior, do capitalismo comercial, ele fica para trás porque ele não investiu em produção e nem em tecnologia de produção, certo? Então, o século XIX, ele é muito contraditório, porque a indústria química se desenvolve, a indústria farmacêutica, os laboratórios, a indústria de armas, do aço, enfim. É um mundo que por isso que chama Revolução Industrial, porque mudou muito a forma de vida das pessoas. Pessoas começam a se acumular, mutuar nas cidades, que é onde tem as fábricas, né? Que vai absorver a mão de obra e tudo mais. Só que aquilo que os economistas liberais previam, que o mundo vai ficar melhor, ficou melhor só para uma parcela, a menor parcela da população, que foi a burguesia, certo? Porque para os trabalhadores era um caos, né? A criança de 5, 6 anos de idade trabalhando para ajudar a família a viver minimamente, né? Uma vida média muito baixa e tudo mais. Então é nesse contexto extremamente contraditório, de grandes contradições, ou seja, tecnologia, produção e muita miséria, que o Karl Marx,
quem não é socialista vai ler. Eu não sou marxista, mas o Marx é um grande autor. A gente tem que respeitar as pessoas que estabelecem um novo discurso para a história. E o Marx fez isso, certo? O Marx, e não só ele, né? O Engels e tal, eles começam a pensar o seguinte: bom, e daí? A ideia de que a industrialização e que a burguesia ascendendo ao poder político melhoraria a vida do mundo não aconteceu. A industrialização e o governo da burguesia em muitos estados produziu muita miséria. Inclusive, como tinha uma mão de obra disponível, porque a economia, que era uma economia de subsistência no campo, ela foi sendo desarticulada, vai então fazer com que a massa desses ex-camponeses migrem para cidades, e eles não têm especialização, o salário é baixíssimo e tal. Então é nesse contexto que grandes pensadores, a gente não pode desprezar isso, tá? Começam a pensar o seguinte: bom, o que é que aconteceu na promessa de um mundo melhor para todos? O que é que aconteceu com aquela análise que os economistas clássicos, os economistas liberais, não só economista, historiador, ficou todo mundo entusiasmado, né? Mas o que é que aconteceu que o povo está vivendo tão mal, a miséria é imensa, as crianças no trabalho, o operário morrendo sem assistência e tudo mais. Qual é o problema? Então o Marx, que era um economista e um filósofo incrível, os textos dele são incríveis para quem quer compreender, né, o mundo contemporâneo aí no Brasil, o Brasil tão polarizado, né? Ele começa a refletir o seguinte: bom, como é que é isso? Aonde está o problema? Porque se a industrialização deveria de fato melhorar a vida de todos, o que é que acontece com esse capitalismo? Né? Onde está o problema? E o Marx, ele desenvolve, isso é de uma genialidade incrível, ele desenvolve um método para estudar a história, porque ele quer compreender a industrialização inglesa do século XVIII. E ele cria um método de análise, de analisar a sociedade, essas coisas de pesquisador, né? Que tem que ter método e tudo mais. E ele faz assim, ele vai lá na Inglaterra e estuda e percebe o seguinte na Inglaterra, que um dos problemas que existia era o fato da burguesia explorar o trabalhador. Porque existia o quê? A propriedade privada dos meios de produção. Então era a propriedade, o cara tem os meios de produção, o outro não tem, existe exploração. Aí ele fala, mas será que é só o capitalismo? Aí ele vai meio que de ré, sabe? Ele vai para outras formas. Então ele que dá o nome, modo de produção capitalista. Aí ele vai lá na Idade Média, o que ele percebe? Que não tem burguês, não tem capitalista, mas o dono da terra, o senhor feudal, explora o camponês. Vai pensando, tá? Aí ele vai estudar a economia romana, greco-romana. Eu tô, óbvio, que fazendo uma super síntese, né? Nem sei se isso é correto, mas enfim, vamos lá. E ele percebe que lá há uma aristocracia que explora o escravo. Ele bota lá o nome de modo de produção escravista, tá? E aí ele vai lá no Oriente, Egito, Mesopotâmia, e descobre que os reis, proprietários da terra, exploravam os camponeses. Então, esse é um problema que não é do capitalismo, não é da burguesia. Um explora o outro. Por quê? E é aí que o Marx mostra, né, toda a sua genialidade, quando ele percebe que é porque existe a propriedade privada da riqueza, certo? Alguém tem a posse dos meios de produzir a riqueza,
que é a subsistência de todo mundo. Então, enquanto para ele houver propriedade privada dos meios de produzir a riqueza, a gente vai ter um grupo menor explorando a maioria, tá? Então, ele começa a escrever sobre isso, que é o que vai dar origem ao socialismo, tá? E aí ele começa a pensar o seguinte: bom, então, mas não existe uma forma de vida onde essa exploração pudesse deixar de existir? E ele vai estudar as comunidades primitivas, tá? São aquele período que a gente tem antes da escrita, que o homem vivia em comunidade, que era coletivista e tudo mais, tá? E ele lá descobre que não tinha exploração, porque vamos pegar, por exemplo, uma comunidade indígena. A terra não pertence a ninguém, ela pertence ao grupo. Não é que pertence, a gente não tem essa ideia de posse, de propriedade das coisas. As pessoas usam conjuntamente, coletivamente, a riqueza. Então o Marx tira daí uma ideia, que é a ideia do comunismo. Vem dessa palavra, comunidade primitiva. Mas como trazer esse comunismo lá da pré-história para o século XIX, certo? Então o Marx começa a pensar como seria esse processo. Então ele vai propor o Estado socialista. Eu tenho que seguir o horário aqui, senão o Guilherme me dá bronca, né, Guilherme? Eu prometo que eu não vou passar o horário, tá bom? Começa a pensar, o problema é que uns são proprietários e os outros não, tá? E os proprietários, já de posse do poder político do Estado, não se preocuparam minimamente com as instituições de Estado. Todo mundo é igual, mas não significa igual aqui, ó, no que eu estou escrevendo, mas não significa que vá haver uma distribuição dessa riqueza, certo? Bom, então o Marx pensa assim: só tem um jeito, acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Porque se a relação entre trabalhador e burguesia é uma relação de conflito, ele chama isso de luta de classes. Então, a classe burguesa e a classe trabalhadora, para um ganhar muito, o outro perde, certo? Então é uma luta de classes, que ele entende como uma luta de classes. Aí ele fala, bom, se eu acabar com a propriedade privada, eu acabo com essa luta de classes. Por quê? Porque eu vou produzir uma sociedade igualitária. Igual na comunidade primitiva, todos são iguais frente à riqueza. Mas ele então começa a pensar como fazer isso, de que forma. E é aí que ele vai ressuscitar a ideia de revolução. Ora, não foi por meio das revoluções do século XVIII que a burguesia subiu ao poder de Estado, que ela, além do poder econômico que ela já tinha, ela também passa a adquirir o poder político? Pois é, então a revolução é uma boa solução. Não foi bem por isso que o Marx fez, mas é meio lógico a gente falar, né? E, portanto, esse pavor da burguesia não se justifica, porque a burguesia também usou meios extremamente violentos para ascender ao poder. Lógico que a gente não quer violência, mas deveria haver diálogo, né? Porque houve violência na base da ascensão da burguesia ao poder. Não estou falando que isso é bom nem ruim, estou dizendo que houve historicamente. Então nós vamos ter a ideia do Marx é assim: pegar em armas praxis. Praxis marxista significa revolução. Então, todos os trabalhadores... Tem um livro genial, né, que é o Manifesto do Partido Comunista, que ele vai dizer para os trabalhadores: primeiro, gente, vocês têm que botar na cabeça, se conscientizar, que vocês vão morrer de trabalhar, mas vocês nunca vão conseguir ser burguês. Então, tomar consciência, é isso que o Marx propõe.
Uma vez tomada a consciência, a forma que ele propõe para tirar a burguesia do poder político é a revolução. Pegar em armas, tirar a revolução e vamos tomar o que da burguesia? Vamos tomar o Estado. Porque é por meio do Estado que a burguesia legisla a seu próprio favor, certo? Então é uma instituição poderosa. O Marx percebe que é uma instituição muito boa para manter as coisas como estão. Bom, então a revolução tomaria o Estado, despojaria a burguesia do poder político, tá? Formaria um grupo de trabalhadores e estabelece o Estado socialista. Então aqui nós chegamos na definição de socialismo, tá? Que é o seguinte: o Estado vai tomar para si todos os meios de produção. Então, o que é um Estado socialista? É aquele que se torna proprietário da riqueza, dos meios de produção. Então, se for um país agrário, é a terra. Se for um país industrial, são as indústrias. Se for um país comercial, são os mecanismos de comércio, energia, transporte e tudo mais, tá? Então, o Estado tomaria para si, a gente diz, estatização dos meios de produção, ou seja, da riqueza que pode ser produzida, tá? Aí, esse Estado, sendo o dono, não é? Produz uma sociedade igualitária. Todos são não proprietários. Pronto, acabou a luta de classes, certo? Então, você tem um grupo só na sociedade que é o grupo, então, de trabalhadores. Aí eu sei que vai ter muita gente questionando, por exemplo, a pessoa, então, trabalhou mais ou é melhor preparada. Tem que ler Marx. Para quem quer criticar, tem que ler. Porque o Marx... Então, o Estado social... Gente, o socialismo é isso. É quando o Estado é proprietário dos meios de produção. E aqui, o Marx já sabia que a gente ia ficar falando mal dele por aí. Ele já responde a nossa pergunta principal, que é o seguinte: a cada um conforme a sua capacidade. Isso seria o salário de toda a sociedade. A cada um conforme a sua capacidade. Ou seja... Você se esforçou, você foi estudar, você se especializou. Não é que vai tomar a riqueza dos outros, igual. É muita ignorância falar isso. Até dói um pouco, né? Porque era um grande pensador, não era um bobo qualquer, certo? Então, estabeleceu o Estado socialista. Bom, mas e daí? Você vai ficar no Estado socialista? E o comunismo? Então, o comunismo proposto por Marx nunca existiu. É teoria. Isso de chamar os outros de comunista é uma grande bobagem. Então, o que é que aconteceu, então? A ideia do Marx era que, uma vez estabelecido esse Estado socialista, que em todos os outros países se fizesse a revolução permanente, ou seja, os trabalhadores ajudando os outros, até que a gente vivesse uma sociedade onde os estados fossem os proprietários dos meios de produção. Não é porque é para ficar pobre, é o Estado proprietário e pagando a cada um conforme a sua capacidade, certo? E aí ele imaginava o seguinte... foi um sonhador também, né? Foi um grande homem, embora eu não seja marxista, mas um grande homem. Ele imaginou o seguinte: bom, se uma vez estabelecido acabar com a propriedade privada nos países, né? Então a gente não precisa do Estado, que o Estado é uma instituição cara que pega no pé da gente, que às vezes legisla de uma forma que a gente não aprova, não tem legitimidade. O Estado brasileiro não tem mais legitimidade, não? A gente está sempre questionando alguma coisa, não? Então Marx pensou isso. Se agora o Estado é proprietário de todos os meios de produção, olha, o que é o Estado a não ser a sua sociedade, o seu povo? Então significa que é do povo. A riqueza é coletiva.
tá? Então o Estado pode desaparecer, ele não é mais necessário. Então o Estado socialista, gente, era o primeiro passo para chegar no comunismo. Então o que seria então? Depois do Estado socialista, você desaparece com o Estado e você vai ter uma vida como era na pré-história, em comunidade, só que agora com toda a tecnologia, com toda a assistência, onde as pessoas usufruiriam igualmente da riqueza, produzindo. Então aí, para o Estado comunista, o Marx dizia: a cada um conforme a sua necessidade, certo? Porque aí sim, se você dá a cada um conforme a sua necessidade, você não tem tanta desigualdade na sociedade. Então essa era a proposta do Marx de estabelecer o comunismo, certo? Mas o que aconteceu? A Revolução Russa, ela foi feita com a ideia, o Lenin, né, o líder da Revolução Russa de 1917, a Revolução Russa foi feita, o Lenin era um marxista clássico, né, e fizeram a Revolução Russa, que é também uma história interessantíssima. Mas acontece, então o Lenin, ele tinha dois grandes amigos, era, sabe, uma turma assim, era o Lenin, o Trotsky e o Stalin, eram muito amigo mesmo, daqueles, não é que nem hoje que a gente não pode ir na casa de ninguém, mas eram super chegados. E eles fizeram, então o Lenin foi o líder da revolução, se chama soviética porque na Rússia tinha os sovietes, que era tipo de um sindicato de bairro que os trabalhadores se reuniam, e ele conseguiu organizar essa reunião de trabalhadores que apoiaram a revolução, por isso que ela é soviética, tá? E aí fazem a revolução para implantar o socialismo, o Estado socialista. Aí o Lenin percebeu que ele não podia assim tomar a terra dos outros. O camponês russo não entendia por que ele tinha que pegar as batatas que ele plantava, entregar para o Estado para depois receber as batatas. Então ele cria o que a gente chama de nova política econômica, que é para implantar o socialismo em fases, né? Parcialmente. O Lenin tem um livro bárbaro que é a Revolução, e ele fala: dá 2 passos para trás e 1 para frente. Não, é isso mesmo. Não, 1 passo para trás e 2 para frente, né? Para avançar. Acontece que o Lenin tinha um ferimento da Primeira Guerra Mundial e acabou falecendo. Então ele não implantou o Estado socialista tal qual Marx propunha. Por quê? Porque quando ele morre, há uma briga entre os dois amigos. Olha que feio, gente. O Trotsky e o Stalin, uma briga pelo poder. O Stalin vence porque ele era chefe do exército, tinha força militar. O Trotsky foge, ele manda matar o Trotsky. É uma outra live isso, né? E aí o Stalin toma o poder, mas o Stalin não acreditava que a Rússia, aí já era a União Soviética, né? Já tinha formado a União Soviética, que a União Soviética pudesse ajudar os outros estados a fazer sua revolução, que essa era a ideia do Marx, clássica, né? E aí ele fecha a União Soviética para consolidar o socialismo lá, e depois seria depois, né? E é isso que vai criar o Estado Socialista Soviético, né? Só pra gente assim cumprir o horário, é interessante notar o seguinte, que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a Guerra Fria, né? Que na verdade não foi nada de fria, porque jogaram bomba na Coreia, no Vietnã, num monte de lugar. Mas enfim, chamada de Guerra Fria, porque o mundo, você pega o mundo e divide ele assim, né? Como que chama? Verticalmente, e você tem um lado defendendo o capitalismo, certo? Que já está até se transformando em outra coisa, que é o capitalismo nosso contemporâneo.
E o outro lá, liderado pelos Estados Unidos, que depois da guerra emerge aí como uma grande potência. Pra vocês terem noção, cerca de 70% das reservas de ouro, de metal, que era o que lastreava a moeda, que media o valor da moeda no mundo, era o ouro, estava nos Estados Unidos. Então ele os Estados Unidos é o líder aí dessa proposta. E o outro lado, o bloco socialista, né, que propunha então o fim do capitalismo. Bom, tem muita história nessa confusão, então a partir de 1945, 46, começa essa Guerra Fria, e veja que interessante, entre dois aliados da Segunda Guerra, né? Porque a União Soviética foi um dos responsáveis pelo fim da Segunda Guerra, por não deixar o Hitler avançar. A gente deve lá muita coisa a eles, né? E aí o que acontece? Durante a Guerra Fria, pelo fato de existir um país socialista, e o Stalin, todas as bobagens e autoritarismo que ele praticou, mas ele fez uma coisa que se chamava planos quinquenais. Ele conseguiu acabar com o analfabetismo. Esses planos deram super certo, desenvolveram, foram planos que foi dando certo, né? Mas a simples existência de um bloco socialista fez com que o capitalismo se humanizasse. Isso que a gente tem que entender. Essa história de matar os comunistas, primeiro né, onde que vão chegar com esse comunismo? Hoje não tem sentido. Mas de acabar com o socialista e de xingar as pessoas é uma bobagem, porque a existência do Estado socialista, do bloco socialista, porque depois vai ampliando China, Cuba e tudo mais, é bom, porque fez com que o capitalismo se humanizasse. Né? É o chamado estado do bem-estar, ou seja, quando o trabalhador vai conquistar direitos, ele vai se colocar como um indivíduo, como um cidadão em condição de igualdade. Seria ótimo se os estados socialistas hoje fossem fortíssimos. A China é um estado socialista e eu acho que a gente tem que parar de falar besteira, porque grande parte dos produtos que circulam pelo capitalismo mundial hoje são produzidos na China, na Coreia. Pode só olhar, fica olhando em casa que vocês vão achar, tá? Mas então, a existência de um estado socialista forte faz com que os estados liberais, os estados capitalistas, se tornem um pouco mais humanos, porque o socialismo é um discurso muito bom, onde há muita pobreza, certo? Porque também não é tão simples, vai repartir tudo. Não, não é simples assim. Mas para as pessoas que não têm acesso ao conhecimento, né? Ao que é uma ideia que pega, não é isso? Então, os dois sistemas, o capitalismo e o socialismo, eles dão uma equilibrada, tanto na ideia que a gente tem de ditadura, das ditaduras socialistas, porque hoje o que a gente conhece é isso, né? Pega só a Coreia do Norte e tal, mas também dá uma amenizada nesse capitalismo implacável que vai passando por cima de todo mundo, que não tá nem aí e que só pensa em acúmulo de capital, inclusive compromete a vida nos países que não são dominantes, certo? Então não sei se expliquei ou não, mas quem sabe a gente depois marca uma próxima. São quase 9 e eu não quero também ficar cansando vocês muito, agradeço demais. Quem sabe vocês dão outras ideias para a gente conversar mais, sabe por quê? Minha paixão é a história, eu tô em casa presa, eu achando gente que quer conversar sobre isso, para mim é perfeito, viu? Muito obrigada, um beijo a todos.